Fala, futuros colegas! Bem-vindos a este guia prático. Para quem está aí suando a camisa para as provas de habilidades de comunicação, os famosos OSCEs, ou para quem já está encarando a correria dos ambulatórios e enfermarias, dominar um método clínico centrado na pessoa, o famoso MCCP, é literalmente um divisor de águas. O objetivo dessa nossa revisão é pegar aquela teoria densa dos livros e transformar em uma ferramenta tática para o dia a dia. Vamos elevar o nível de cada atendimento clínico. O nosso roteiro passa rápido por 5 pontos essenciais: a mudança da doença para a pessoa, os 4 componentes práticos, a experiência da doença, os resultados baseados em evidências e, claro, os desafios do mundo real. Ponto número 1. A transição histórica da doença para a pessoa. Vamos entender essa mudança de paradigma. Sabe, para entender o peso desse método, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a medicina nem sempre foi assim. Lá em 1968, o Dr. Ian McWhinney começou a pesquisar algo muito curioso. Qual era a verdadeira razão que fazia um paciente procurar ajuda médica? E ele descobriu que a história ia muito além da biologia pura. Depois, em 1982, Joseph Levinstein trouxe a parte prática que faltava. Hoje, isso não é mais medicina alternativa, é o padrão global nos currículos médicos. A gente está falando da evolução da medicina moderna. Para deixar bem claro o que é o MCCP, vamos comparar com o feijão com arroz que a gente conhece, que é um modelo biomédico tradicional. Esse modelo clássico é excelente para a ciência exata, mas ele foca exclusivamente nos desvios biológicos que a gente consegue medir. O problema? Ele simplesmente ignora o lado psicológico e social. E é exatamente aí que o método centrado na pessoa entra em cena. Ele não joga a biologia no lixo, muito pelo contrário. Ele equilibra essa ciência dura com a experiência humana subjetiva, é enxergar quem está na sua frente como um ser humano complexo. E tem uma premissa aqui que muda todo o jogo. Stuart e a sua equipe são bem diretos ao afirmar que a gente precisa ser capaz de compartilhar o poder na relação médica, ou seja, abrir mão do controle absoluto. Gente, isso não é só uma técnica de entrevista, tá? É um imperativo ético da nossa profissão. Aquela ideia antiga e vertical do médico ditando as regras enquanto o paciente só balança a cabeça e obedece, isso simplesmente não funciona mais. Sucesso terapêutico exige parceria. Avançando para a parte 2, aqui estão os 4 componentes essenciais dessa estrutura. Olha, esse diagrama é o coração da prática. E a grande sacada é que esses 4 componentes não são caixas separadas onde você termina uma e pula para outra. Eles são super dinâmicos. Na vida real, a gente vai transitando organicamente entre explorar o problema, entender o contexto da pessoa, criar um plano junto com ela e fortalecer o vínculo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em uma única consulta. Agora, para quem adora sistematizar o estudo, guarda essa lista. Primeiro, explorar ativamente não só a doença, mas como a pessoa vive essa doença. Segundo, entender a pessoa como um todo, o contexto familiar, o trabalho dela. Terceiro, montar aquele plano conjunto de manejo, definindo as metas com o paciente. E quarto, intensificar a relação médico-paciente a cada encontro, usando empatia e muita autopercepção. Dominar esses 4 pontos garante que nenhuma dimensão do sofrimento fique para trás. Vamos para a terceira seção, a experiência da doença. É aqui que a gente mergulha na realidade de quem estamos atendendo. Bom, existe uma sigla famosa para ajudar a explorar essa experiência, o tal do SAIF. Sentimentos, ideias, funcionamento e expectativas. É um mnemônico excelente, sem dúvida, mas aqui vai o conselho de quem está na linha de frente. Pelo amor de Deus, não vão usar o SAIF como um interrogatório robótico. Virar para o paciente e perguntar seco qual é a sua ideia sobre isso, destrói a empatia. O SAIF é um mapa mental para guiar uma escuta curiosa. Ele nunca deve substituir o calor humano de uma boa conversa. Na cabeça de um clínico mais experiente, o raciocínio clínico não é linear. Ele funciona como uma espiral. A gente avalia os exames e a doença física de um lado, a experiência subjetiva do outro e a saúde geral do paciente também. O nosso cérebro vai e volta nesses pontos o tempo todo, até a gente chegar em uma síntese perfeita e integrada. É uma leitura única para cada paciente. E tem uns dados de ambulatório que são chocantes. A gente costuma ter a ilusão de que o paciente só quer falar da dor física, né? Mas a pesquisa mostra que em 89% das consultas as pessoas expressam ideias subjetivas sobre o que estão sentindo. E em 72% das vezes elas trazem expectativas muito claras sobre o atendimento. Se a gente focar só no biológico, a gente está literalmente ignorando mais da metade das informações que entraram na sala com o paciente. Então, a regra de ouro aqui é a escuta ativa. Como os grandes mentores sempre dizem,
A mágica não está em fazer a pergunta exata de um protocolo, mas na capacidade de ouvir aquilo que não foi dito abertamente. É pescar nas entrelinhas. Sem essa conexão genuína, a consulta vira só um preenchimento burocrático de formulário. E a gente não estudou tanto para virar preenchedor de papel, certo? Quarto ponto, resultados. Vamos cruzar o método com a medicina baseada em evidências e ver os impactos práticos. Esse número aqui quebra qualquer preconceito. Mais de 75% das pessoas buscam ativamente um cuidado que tenha as características da abordagem centrada na pessoa. Esquece aquela lenda de que o paciente só quer sair rápido com um pedido de raio-x na mão. A grande maioria anseia por uma consulta atenciosa e integral. Por muito tempo, teve quem chamasse isso de ciência mole ou medicina romântica. Mas os dados atuais provam o contrário. O MCCP reduz os custos do sistema de saúde pesado. Quando a gente entende o medo real da pessoa, a gente para de pedir exame complementar sem necessidade. Além disso, a satisfação de todo mundo melhora, os desfechos clínicos são melhores e, de quebra, ainda protege a gente contra o burnout. É eficiência na veia. Para não rolar confusão na hora da prova, vamos diferenciar o MCCP de outros modelos bem famosos. A medicina narrativa é fantástica, mas às vezes ela corre meio paralela às tarefas médicas do dia a dia. Já o método centrado na pessoa se mistura na semiologia tradicional, é integrado. Outro exemplo é a decisão compartilhada, que é mais padronizada. O MCCP vai um passo além, porque ele exige uma conexão emocional real e ajustada para cada tipo de paciente. E existe um mito de que focar na pessoa vai contra a medicina baseada em evidências. Pura bobagem, é uma tensão super criativa. A MBE te dá as melhores evidências globais, mas é um método centrado na pessoa que traduz qual daquelas opções faz sentido na vida daquela pessoa ali na sua frente. A ciência ilumina a estrada, mas é a humanidade que guia os nossos passos. Uma coisa complementa a outra perfeitamente. E chegamos à parte 5, os desafios práticos no mundo real do ambulatório. Qualquer um que já pegou um plantão sabe que a teoria esbarra na prática. Hoje, o prontuário eletrônico no computador virou quase um terceiro elemento na sala, roubando nosso contato visual. Sem contar o tempo apertado da consulta, as pressões contra o segmento do cuidado e 1 milhão de diretrizes. O desafio de hoje é não deixar o excesso de telas esmagar a narrativa humana do atendimento. Mas dá para equilibrar, tá? O roteiro prático sugere 3 passos ágeis. Passo 1, saiba a diretriz de trás para frente. A base científica tem que ser de rocha. Passo 2, leia muito bem o contexto do indivíduo. E passo 3, faça a adaptação da diretriz através de uma decisão conjunta. Diretriz é um mapa, não é uma lei universal. A gente precisa calibrar o mapa com o terreno que a gente está pisando. E sobre aquele velho argumento de que ser centrada na pessoa gasta muito tempo? Mentira! A literatura mostra que literalmente 5 segundos investidos logo no início com uma pergunta bem centrada já te mostram se a consulta é apenas rotina ou se tem um drama silencioso ali. E mapear isso no minuto zero da consulta evita surpresas imensas e poupa um tempo valioso lá no final do atendimento. Para fechar nossa revisão, eu deixo uma provocação para a gente levar para a vida. Se a gente já sabe que o método reduz custos, diminui exames desnecessários e traz mais cura, como é que essa estrutura toda vai mudar o seu exato próximo atendimento amanhã cedo? O conhecimento só faz sentido quando ele sai do papel e toca na realidade do paciente. Vamos aplicar isso na prática. Um forte abraço e excelentes estudos a todos!